Mas o que se segue nesse versículo é uma triste realidade. Notem, Josué está falando ao povo de Deus. É como se o pastor aqui estivesse falando a essa igreja, povo de Deus. E ele diz assim: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. No meio do povo de Deus, mesmo Deus tendo feito todas essas coisas, mesmo Deus tendo livrado do cativeiro, da opressão lá no Egito, mesmo Deus tendo encaminhado todo esse povo para uma terra prometida, uma terra próspera, mesmo assim, haviam aqueles que guardavam alguns desses ídolos. E o que me impressiona também não são somente os ídolos do Egito, onde eles passaram 400 anos lá no Egito, né? E a cultura dele assimilou algumas coisas, algumas práticas que certamente desagradavam a Deus, e não são somente ídolos feitos por mãos humanas, mas ídolos do coração. Mas Josué diz aqui, ídolos aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Remonta isso lá a Terá, pai de Naor e de Abraão. Vejam, renitentemente, a idolatria está presente no meio do povo de Deus. E dura séculos, dura gerações. E a palavra de Deus nunca cessa de nos avisar como isso é uma abominação a Deus. E como isso desagrada a Deus, e como isso não condiz com essa vida de integridade e fidelidade. Ah, irmãos, e temos tantos ídolos nas nossas vidas. Se fizermos uma avaliação e formos honestos, coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão e queremos ter a devoção a Deus e queremos que Deus seja o nosso Deus e queremos estar aqui na presença de Deus e cultuar a Deus e louvar a Deus, mas existem certas partes da nossa vida que nós não queremos que Deus mexa ali. Deixa, o pecado estar tão confortável lá dentro. A palavra que vem de Deus é: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito. E ele coloca essa coisa muito claramente para o povo, que é essa mesma visão que nós temos e essa mesma situação que nós confrontamos. Se vocês acham que não é bem assim, se vocês acham que é uma coisa ruim servir a Deus, se você está enfadado com as coisas de Deus, você escolhe a quem serve. Mas não se engane a si mesmo. Escolhei a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vejam, eram deuses dos ancestrais, deuses do passado imediato e deuses do presente. Eles haviam interagido aqui com os amorreus e já haviam absorvido alguma idolatria dessas novas culturas com as quais eles tinham tido confronto. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: a minha escolha eu fiz. Ah, mas Deus não é soberano, então o homem não tem escolha. Deus é tão soberano que trabalha através das nossas escolhas. Ele não tira a responsabilidade de nós termos que escolher os nossos caminhos. Mas nada disso escapa da sua soberana regência. Não vamos tentar diminuir a soberania de Deus, porque a gente não consegue entender esse mistério. Vamos admitir que é um mistério. Mas a palavra de Deus nos diz que é Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Isso é soberania de Deus em toda a sua extensão. Deus não abre mão da sua regência, Deus não abre mão da sua soberania.
Deus está mostrando aqui ao povo que ele foi soberano em todos os passos que o povo trilhou desde que Abraão foi chamado, e na realidade desde em toda a história da humanidade, mas aqui nesse segmento da história, mas a responsabilidade ele coloca para nós. E nós temos que confrontar essas decisões que são cruciais e fazem a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.